voltar a Belo Horizonte, voltar a Minas, que eu tive a felicidade de morar, não é, durante algum tempo em Minas Gerais, mas eu estava como espectador do debate envolvendo o PSDB e o PT, que governaram o país por 20 anos, dos partidos. E eu fico imaginando que nós estamos, de fato, necessitando de uma terceira via, né? Inclusive aqui nessa casa, para a gente poder acalorar esse debate com ideias diferenciadas desses dois partidos que governaram e que governaram em circunstâncias muito parecidas. Mas eu queria trazer uma boa notícia, mais do que uma boa notícia, uma excelente notícia. Afinal, não é só de agenda negativa que a sociedade vive. E essa agenda negativa vem aqui do governo do Distrito Federal. Eu tive a felicidade de participar hoje à tarde do lançamento de um aplicativo móvel para celular que permite acesso em qualquer lugar que o cidadão esteja às receitas e despesas do GDF. Eu acho que um aplicativo muito simples, que facilita a consulta e facilitando a consulta dos gastos públicos, das despesas públicas detalhadas de acordo com aquilo que determina a lei da transparência. O cidadão, que é o dono do dinheiro, que é o que contribui para o sustento do Estado, ele possa efetivamente exercer o controle dos gastos públicos. E o governador Hollenberg hoje apresentou aos 2.800.000 moradores aqui do GDF a possibilidade e a oportunidade de acompanhar em detalhes os gastos do governo. Eu ainda não entendi completamente, não sei se a Câmara Distrital também, a despesa da Câmara Distrital do Distrito Federal vão estar disponível nesse aplicativo com suas despesas detalhadas na internet, até porque eu tenho uma enorme curiosidade, eu acompanho os vários portais de transparência pelo país e gostaria enormemente de saber exatamente como 24 deputados distritais gastam 420 milhões por ano, não é? Quase um pouco menos que a metade do que gasta São Paulo, com 83 deputados estaduais e uma população de 40 milhões de habitantes. Então, eu tenho essa curiosidade, gostaria de que a Assembleia Legislativa, a Câmara Distrital do Distrito Federal também tivesse suas contas expostas detalhadamente nesse aplicativo móvel que o governador lançou hoje lá no Teatro, no Cine Brasília. Portanto, essa é uma notícia muito importante para o Distrito Federal, mas também para o país. A corrupção não é um desvio de conduta pessoal. A corrupção é um sistema. E no Brasil, ela atravessa gerações sem grandes modificações. Hoje, a corrupção ela é combatida com muito mais eficiência que foi no passado. E com as obrigatoriedades das leis que tornaram acessível maiores informações sobre os gastos públicos, a corrupção também vem se sofisticando ao longo dos anos e se recriando. Portanto, esse aplicativo que vai facilitar o acesso às informações das receitas e despesas também contempla todo no sistema de saúde
os plantões médicos à disposição da comunidade. Portanto, é um serviço de excelente qualidade que o governo do GDF presta à comunidade. E falando da transparência, não é? Eu tenho acompanhado, não é? Porque no Amapá também nós temos um portal com um bom nível de informação. E eu confesso que estou muito preocupado com o que eu venho acompanhando no portal da transparência lá do governo do Amapá. De janeiro para cá, nós tivemos um crescimento exponencial, um crescimento com a folha de pagamento. O governador Valdez Góes, quando assumiu, ele se queixou, né, da crise e se queixava da falta de recursos e que iria tomar todas as medidas restritivas para reduzir os gastos. E, no entanto, uma das primeiras medidas que tomou foi aumentar o seu próprio salário e também da cúpula do governo. E isso terminou onerando fortemente a folha de pagamento. Mais do que isso, de janeiro para cá, há um crescimento sistemático do número de servidores públicos. E isso me parece um sintoma da compra de votos, porque de janeiro para cá o governador já contratou 4.277 novos servidores. Entre esses, 1.205 cargos de confiança. Esses 1.205 tiveram um aumento importante, que varia aí entre 15% até 30%, não é, nos seus salários. E esses 4.000 e tantos servidores novos estão sendo identificados como cabos eleitorais, promessas de campanha que estão sendo cumpridas com dinheiro público. E isso é extremamente grave, está levando o Estado para uma crise maior, não é? Que pode, inclusive, chegar a atrasar pagamentos de pessoal. Esses dados que eu levantei são dados que eu retirei do portal da transparência do governo. A folha de pagamento de janeiro foi da ordem de 138 milhões. Em fevereiro, saltou para 146. Em março, diminuiu um pouco, ficou em 145. Em abril, foi para 147. E agora, em maio, para 157 milhões. Ou seja, são 19 milhões de janeiro para cá que a folha cresceu. O número de servidores sai de 28.656 para 32.933 servidores. Ou seja, há uma disparada, não é, no empreguismo, que essa é uma tragédia da política nacional. Não é? Enquanto nós não profissionalizarmos a burocracia pública, nós vamos continuar com essa prática de utilizar o Estado como cabide de emprego para pagar favores eleitorais. Então, essa é uma questão, esses dados todos não são inventados, esses dados todos qualquer cidadão tem acesso através do portal da transparência do governo do Amapá. Você coloca www.transparencia.op.gov.br, você vai ter ali, né, um leque de informações, incluindo a folha de pagamento de todos os servidores, né, e também todas as despesas detalhadas. Olha, essa possibilidade criada pela transparência faz com que a sociedade possa pressionar. Então, o governo do meu estado, né, e isso pode acontecer em todo o país, porque todos os entes públicos são obrigados a colocar essas informações e, aos poucos, a lei está sendo cumprida. Nós estamos elaborando um novo projeto de lei, onde nós vamos ampliar o foco da lei, né, porque nós contemplamos as receitas e as despesas, mas a gente precisa contemplar também a decisão de compras. Na hora da requisição, a gente precisa saber quem requer a compra daquele produto, né, quem são os responsáveis pelas demandas. Então, tudo isso nós estamos trabalhando para tornar cada vez mais a gestão do Estado cada vez mais transparente.
Esses dados que nós levantamos aqui da folha de pagamento do governo do Amapá são dados que qualquer cidadão, com um pouco de paciência, não é, ele pode acessar, pode pesquisar e pode, inclusive, pedir providências, porque é muito comum os governos cometerem erros, não é, prometerem uma coisa e fazerem outras, e depois se justificar, dar explicações mirabolantes, mas aqui não cabe essas explicações, porque a folha de pagamento está exposta para todo mundo ter acesso. De 138 milhões, em janeiro, a folha chega a 157 milhões no mês de maio. E olha só que ele não deu aumento para ninguém, isso aí, o aumento é em cima das novas contratações. Por isso que nós estamos convencidos que, no meio desses 4.000 e tantos servidores, para ser exato, 4.277 novos servidores, o governador está honrando aquele compromisso de empregar os seus cabos eleitorais em um grave prejuízo para o conjunto da sociedade, porque, em função desse crescimento exagerado da folha de pagamento, as obras estão todas paradas. Todas as obras no Amapá hoje estão paralisadas. O índice de desemprego é alarmante. Nós temos uma disparada no índice de desemprego. Segundo o CAGED, nós já perdemos mais de 3.000 empregos de janeiro para cá, que é o órgão do Ministério do Trabalho que mede os empregos e que registra o desemprego com carteira assinada. Então, o Amapá hoje está vivendo uma crise, um drama terrível de milhares de pais de famílias desempregados sem ter como sustentar suas famílias. Enquanto isso, os cabos eleitorais do governador estão sendo empregados e com salários altíssimos. Não é? Os salários todos foram alterados em janeiro. Ele assumiu, tomou posse, dia 28, aprova um projeto de lei que aumenta esses salários, com uma variação de 15% até 30 e tantos %, não é? O que onera a folha de pagamento e beneficia exatamente o grupo que o ajudou a se eleger na eleição do ano passado. Portanto, a importância, o que eu quero registrar aqui da tribuna do Senado, que para combater a corrupção, para combater os desvios de conduta na condução do Estado, é necessário, sim, cada vez mais transparência. E que o cidadão, ele tome a iniciativa de ajudar a controlar. É verdade que nós temos instituições criadas para isso, mas essas instituições, elas sempre têm a oportunidade do entendimento, do acordo, porque são poucas, não é? Os tribunais de contas dos estados, eles agem pouco. Os próprios ministérios públicos, em alguns estados, eu tenho recebido reclamação, porque onde a lei não está sendo aplicada, basta, a lei é clara, a lei diz o seguinte: se não houver aplicação, você recorra ao promotor da sua cidade. O cidadão vai lá com o promotor não age, então tem que recorrer ao procurador-geral. Se o procurador-geral não agir, tem que recorrer ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse é o caminho, mas nós não podemos desistir quando nos negam a primeira informação, nós temos que ir adiante. Então, nós estamos convencidos de que o melhor caminho, que o antídoto de combate à corrupção e à má utilização dos meios públicos é a transparência. Está provado aqui pelo levantamento que nós fizemos e detectamos essa ampliação dos gastos com o pessoal, da contratação desses cabos eleitorais, através das informações prestadas pelo governo nos portais de transparência do governo Amapá. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.